E aí, rapaziada, tudo bom? Aqui quem tá falando é o João. E eu quero voltar com o meu canal de futebol aqui no YouTube, que é uma coisa que eu tenho, pra mim, assim, um sonho que eu tenho faz muito tempo. Eu dei uma parada um tempo atrás, mas agora eu tô querendo voltar. E nada melhor pra voltar do que um dos jogos mais esperados dos últimos tempos, né? Amanhã, pra mim, no caso, hoje pra vocês, porque eu tô soltando esse vídeo meio-dia, acontece Fluminense City, Manchester City e Fluminense, Diniz contra Guardiola. Bom, um dos jogos mais esperados dos últimos tempos, como eu falei, onde duas escolas, duas filosofias de futebol vão se enfrentar e duas filosofias muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Eu já vou explicar isso para vocês, mas antes eu quero dizer como é que os dois times chegam para esse jogo. Como é que os times se prepararam e como é que os dois times podem chegar até a vitória. Claro, dentro, né, de suas respectivas assim funções, dentro das suas respectivas tamanhos. No caso, o Fluminense um pouco menos favorito, né? Bastante menos favorito, vamos ser sinceros. O City é muito amplo favorito contra qualquer time que ele jogue hoje no mundo, né? Porque o time é ser batido. Então, se o City pegar o Real Madrid hoje, que é um dos melhores times do mundo também, o City é favorito, porque é o Manchester City de Guardiola, né, gente? Mas é jogo, é futebol. Vai ter partido, 11 homens vão entrar contra 11 homens em campo. Qualquer um pode vencer. Então, vamos falar como é que o Fluminense vai ir pra esse jogo, como é que o Fluminense pode se preparar para ganhar e aonde eu acho que o Fluminense pode ganhar, tá? Começando pelo Manchester City. Bom, o Manchester City chega para esse jogo numa fase não muito boa. E isso é uma das coisas que o Fluminense pode levar em conta e pode levar como um ponto positivo demais. O que é uma fase ruim pro City, né? Nos últimos 10 jogos, o City perdeu 1 e empatou 4. Ou seja, e ganhou os outros 5, né? Então, não é uma fase tão ruim assim, mas pro Manchester City é uma fase ruim, mas o City está acostumado a ganhar de todo mundo, né, minha gente? Então, o City chega um pouco baqueado. Levemente, né? Mas um pouco baqueado. Sem o seu principal craque, que é o centroavante, é o Haaland. É o cara, o fazedor de gols, é o artilheiro da Europa. Ele não vai pra esse jogo. O principal articulador, De Bruyne, desde o começo da temporada não joga e esse também não vai jogar. Doku, que é o ponta rápido que chegou nessa temporada, o cara do gás, o cara que vai para dentro, dribla, que faz o inferninho ali pela direita e pela esquerda, ele não vai jogar também. Então o City chega um pouco baqueado, com um pouquinho de insuficiência nas suas peças. Mas aí vem o elenco, vem a grana, vem, né, tudo que tá por trás. Porque quando sai o Doku, entra o Bernardo Silva, que tava parado. Quando sai o Haaland, tem o Foden, que não é a mesma coisa, mas é um belo jogador também. Quando sai o Doku, pelo outro lado agora vai ter o Grealish também. Então, assim, quando sai o De Bruyne também tem outros caras que podem fazer a função, como o Matheus Nunes, que não faz a função tão bem, mas que veio do Sporting jogando muita bola também. Então, são caras assim que conseguem cumprir com o papel que os outros jogadores faziam, não tão bem, mas conseguem. Bom, mas é uma coisa que o Fluminense pode levar em conta, assim. O City vem de um jogo, acho que faz uns 2, 3 jogos, que pegou o Aston Villa na casa do Aston Villa. O Aston Villa é uma das sensações da Premier League nessa temporada, se eu não me engano é líder, ou o Arsenal é líder, agora não lembro, mas tá ali em terceiro, segundo ou primeiro. O Aston Villa vem jogando um futebol muito bonito. E conseguiu dominar o City, um dos poucos times que conseguiu dominar o City, acho que lá nos últimos 3, 4 anos. O Aston Villa dominou o City, amarrou o City. Por exemplo, o City foi eliminado da Champions pro Real Madrid há 2 anos, onde foi amplamente favorito e dominou todos os jogos, os 2 jogos contra o Real Madrid, o City dominou e em poucos minutos acabou entregando a classificação. Coisa que o Aston Villa fez de dominar o City o jogo inteiro. O City teve 2 finalizações no jogo todo. O Aston Villa teve, sei lá, 20 e poucas. Então foi um amasso completo. E o Fluminense pode tirar proveito do que o Aston Villa fez com o City, como o Aston Villa atacou, pra ir pra esse jogo. Beleza. Agora vamos ver como é que o Fluminense chega pra essa partida. Um time que se preparou muito, um time que eu acho que no ano inteiro não teve uma partida com os 11 titulares tão focado onde foi não favorito. Vou dar um exemplo, por exemplo, na final contra o Boca, tava com os 11 titulares focadíssimo e o Fluminense era favorito. Teve o jogo contra o Grêmio no Maracanã, onde o Fluminense estava com o time titular, mas não estava focado. Então, não acabou não sendo favorito, acabou perdendo o jogo. Então, é a primeira vez que o time do Fluminense inteiro, completo, focado, com o gás lá no topo, não vai ser favorito, porque pega o melhor time do mundo. Então, mas vem focado e vem bem. Vem de uma semifinal onde não foi bem no primeiro tempo, foi dominado pelo time do Awali, no segundo conseguiu equilibrar as coisas e ganhar a partida. Mas aí vem o ponto. O Fluminense não pode fazer a partida que fez contra o Awali. Não pode. O Fluminense não pode ceder tantos ataques pro time adversário, porque o Manchester City não é o Awali. O Awali teve 23 finalizações ou 24 finalizações contra o Fluminense
e não conseguiu botar a bola na rede. O City não vai deixar de fazer gol com 24 finalizações. Se tiver 24 finalizações, o City vai fazer 3, 4 gols. Então o Fluminense não pode entregar a bola de mão beijada, como tava fazendo contra o Ali. O Fluminense atacava e do nada o Ali puxava um ataque que tinha 4 contra 2. Então, se acontecer isso, olha, no máximo na terceira que acontecer isso, o City vai guardar. No máximo. Porque é muita diferença de habilidade, muita diferença qualitativa, né? Então o Fluminense tem que equilibrar as coisas. Vai ter que ser uma partida incrível dos volantes do Fluminense. André e Martinelli vão ter que fazer a partida da vida deles. Porque o Samuel Xavier e o Marcelo vão ser exigidos demais. Vão ser muito exigidos o jogo todo. Principalmente o Marcelo, onde o Bernardo Silva, que é um dos melhores jogadores do mundo, e na posição dele, assim, deve ser, sei lá, o top 10 pelo menos. Ele joga muita bola e voltou voando, né? O jogo contra o Red parecia que ele tava jogando, sei lá, 10 anos sem parar. E ele não tá, ele tá voltando de lesão. Então o Bernardo Silva voltou jogando muita bola normalmente. E ele vai jogar pra cima do Marcelo. E todo mundo sabe que o Marcelo, na época do Real Madrid, já não era o forte dele a marcação. Então imagina hoje que ele já tá mais velho, né? Bom, o Martinelli vai precisar marcar muito junto com o Marcelo e o André junto com o Samuel Xavier, mas voltando ao mesmo tempo para não deixar o meio-campo desguarnecido. Porque ao mesmo tempo que isso acontecer, o meio-campo do City é muito forte, com o Rodri e o Matheus Nunes que tá jogando muita bola também, o Foden recuando um pouquinho para, né, armar a jogada. O meio-campo do City também é muito forte, então o Fluminense vai ter que ter muita garra, vai ser muito difícil. Bom, em termos de estratégia, tá? De tática. O que eles são diferentes, né? Eu falei que são dois times muito parecidos no modelo de jogar, de ter a bola, de querer propor o jogo, né? De toque e tudo mais. São muito parecidos. O Diniz já disse várias vezes que se inspira no Guardiola e no que o Guardiola fez em todos os times que passou. Mas eles têm uma coisa diferente. Que, pelo menos, eu nunca tinha visto em nenhum outro técnico. Podem me corrigir, mas eu não lembro de um técnico que fazia isso com tanta perfeição quanto o Diniz faz. E não é puxando o saco do Diniz. Mas tem uma coisa que o Diniz faz que o Guardiola não faz, e tem coisas que o Guardiola faz que o Diniz não, né? Que é o seguinte, o time do Guardiola, ele joga não só o City, tá? Todos os times que o Guardiola passou, inclusive, se você ver podcast onde, por exemplo, o Daniel Alves falava e tal, que ele, aqui no Brasil, né, ele falava que quando ele treinava com o Guardiola no Barcelona, ele não podia sair da posição, e quem saísse da posição era xingado. E esse é o ponto do time do Guardiola, é posicional. Ninguém sai da sua posição. O Rodri é volante, o Grealish é ponta esquerda, o Bernardo Silva é ponta direita. Se acontece do Rodri precisar dar um bote e sair da posição dele, automaticamente um dos laterais cruza e vem pro meio onde o Rodri era pra estar e marca. Então vem o Rodri para cá, por exemplo, o Kovacic anda, o Walker vem na volância. Quando o Walker vem, automaticamente um zagueiro já cai pra lateral direita. Então, essa rotatividade do time do City é muito bem planejada e muito bem articulada. Esse é o time do City, posicional. Tem uma peça por posição. Beleza. O que o Fluminense tem? É justamente o contrário. O Fluminense tem vários jogadores por posição. Um exemplo. Vocês já devem ter visto diversos jogos do Diniz, onde o Keno atravessa o campo e joga junto com o Arias. Ou o Arias atravessa o campo e joga junto com o Keno. Os dois pontas jogam no mesmo lado. E aí, às vezes, tu vê, tem 5, 6 jogadores do Fluminense em volta da bola. Então a bola tá aqui, tem 6, 5 caras em volta, onde o Fluminense tá tocando, do nada, acha um passe, o Ganso, ou o Martinelli, ou o André, os volantes ali, que tem um passe com mais qualidade, acham essa bola virada do outro lado, e aí entra sozinho o quem tira do outro lado, né? Normalmente ou o Marcelo, que ele sobe na saída do Keno. Então o Fluminense gira muito bem esse jogo, inclusive o gol contra o Ali sai assim, né? Muitos jogadores perto da bola, o Ganso acha um passe de gênio, de mestre, de assim, fora da caixa, acha o Marcelo do outro lado, no mano a mano, no individual, o Marcelo acha uma caneta em cima do Perstal e acaba sofrendo o pênalti. O Perstal, que é um jogador que não era pra estar ali, né, em ponta, marcando, então acabou fazendo o pênalti. Então aí que eu acho que o Fluminense pode levar vantagem sim. Botando mais jogadores perto da bola, tendo maior número de jogadores perto, né, incluindo assim um jogador do City para 5 do Fluminense, o Fluminense vai ter maior quantidade de jogadores e pode sim armar jogadas por ali, ou como eu disse, se o City precisar igualar esse número de jogadores, tirando da posição, o outro lado vai ficar livre, e aí o Fluminense nessa invertida de bola pode sim achar um gol, pode sim achar o momento do jogo, né, o clímax do jogo nessas bolas assim. Bom, o que eu tenho para dizer é que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil pro Fluminense. Vai ter que ser o jogo da vida, vai ter que ser o jogo perfeito. Não há espaço para erro contra o Manchester City. Não tem fazer um primeiro tempo ruim como fez contra o Avali. Se fizer um primeiro tempo ruim como fez contra o Avali, vai perder.
Olha o jogo do City contra o Arrowheads. O Arrowheads fez um primeiro tempo perfeito, defensivamente falando, marcando muito bem e tomou um gol no final. Então o City não pode cometer erros. Tem que ser o jogo perfeito pro Fluminense, aliás. Tem que ser o jogo perfeito. E os últimos 3 campeões brasileiros, né, do Mundial, teve uma coisa em comum. Os 3 tiveram participações incríveis dos seus goleiros. Milagres impressionantes. Principalmente São Paulo e Corinthians, né, com o Rogério Ceni e Cássio fazendo defesas milagrosas. Aquela do Rogério Ceni contra o Gerrard, que ele pega na gaveta. O Cássio fechando o gol também, pegando bola de tudo que é jeito contra o Chelsea. O Klemer, né, que eu citei o Inter, o Klemer em 2006, fazendo defesas muito bonitas também, pegando uma bola no último lance do jogo. Dito isso, o Fluminense vai precisar do seu goleiro. E eu tenho certeza que o Fábio vai estar lá quando o Fluminense precisar. Ele pode falhar, acontece, é do goleiro. O goleiro tá sempre, né, feito ao fracasso, pode falhar a qualquer momento. Mas o Fábio é um goleiro muito experiente, um goleiro muito bom, um dos melhores que o Brasil já lançou. Infelizmente não teve oportunidade na seleção, mas é um dos melhores goleiros que já pisaram aqui nessa terra. E quando precisar, quando o caldo apertar, o Fábio vai estar lá. E ele vai segurar a bronca. Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar. O Fluminense não é amplo favorito, o Fluminense é a zebra. O City vai dominar, o City vai ter a bola por mais tempo. Mas quando o Fluminense pegar a bola, o Fluminense tem que saber o que tem que fazer. O Fluminense tem que armar o jogo do jeito que tá. O Diniz, bom, chegou a hora. Não é mais aquilo de falar, esse é o TCC do Diniz. Esse é o momento do Diniz. Vamos ver agora que o caldo aperta. Não, o Diniz já provou o que ele tinha que provar. Ele foi campeão da Libertadores, o Diniz faz um trabalho incrível. O Diniz botou o Fluminense na final do Mundial. Se ele tomar 4 ou 5 do City amanhã, tudo bem, acontece. É do futebol. Dito isso, é amanhã. O Diniz contra o Guardiola, o famoso, né, o grande duelo, acontece amanhã. E vamos ver se o Diniz vai ter peito, vai ter coragem pra jogar de frente com o City, pra jogar de igual pra igual. Porque se jogar de igual para igual, pode ser que tome. Porque o City trocando bala, trocando ataques, o City é muito poderoso. Muito poderoso. Mas o Fluminense tem seu jeito de jogar. E eu acho muito difícil que nessa altura do campeonato o Diniz vai abrir mão desse jogo. Desse jogo inventivo, desse jogo de ter a posse. Eu acho muito difícil que o Diniz vai abrir mão disso. Acho muito difícil mesmo. Bom, é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aí, compartilha com seus amigos. E vamos assistir esse jogão amanhã. Se você gostou, eu posso trazer mais vídeos aqui pra vocês. Só comentar aí embaixo o que vocês acharam. E tamo junto.